Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras. Sexta-feira, 26 de junho, e hoje, para variar, a nossa live não está dando nem para piscar. Eu vou passar para vocês aqui a nossa programação de hoje. Dando início, temos um bloco que dá conta da evolução da pandemia do Covid-19 de forma global, mostrando os dados no mundo, os dados no Brasil, no Paraná e em Curitiba, certo? Na sequência, nós vamos para o bloco dos nossos articulistas, falando de política e de economia, não dá para perder. Na sequência, os nossos comerciais, que vocês já sabem do nosso combinado, nele está contido nossos informes mais importantes, como prestação de serviços, como os nossos projetos, então não pode perder, certo? E na sequência, depois dos comerciais, nós temos aqui para vocês uma matéria especial com a Bosch, dando conta de como foi o acordo, do que aconteceu, detalhando para vocês o que foi aprovado na Bosch. Não esquecendo que amanhã vai ser lá na sua empresa. Então, vocês precisam ficar extremamente atentos, né? O que acontece aqui na nossa base metalúrgica, certo? Depois, nós temos uma entrevista especial com a doutora Camila Gabriela Gerber Caldas, que ela é ex-presidente da AMATRA, que é a Associação dos Magistrados do Paraná. E ela é uma juíza do trabalho, então é muito importante. Eu conversei ontem com ela sobre um dos objetivos principais da nossa live aqui, que é proporcionar esse diálogo de personalidades importantes no mundo do trabalho diretamente com você, aí no chão de fábrica. Acreditem, não tem uma live com esse conteúdo. Você não vai achar na televisão um programa com esse conteúdo e nem em lugar nenhum, porque nós trazemos para vocês aqui especialistas, e trazemos personalidades nacionais e internacionais do mundo do trabalho aqui na Live SMC para falar com você aí diretamente no chão de fábrica, né? Então é muito importante e ela conversa com vocês assim de uma forma muito tranquila assim. Eu brinquei que ela parecia uma sindicalista durante a entrevista, assim, porque foi bem massa, bem bacana a nossa conversa e gostaria muito que vocês acompanhassem. E depois eu vou também passar para vocês aqui uma novidade que é segredo por enquanto. Depois, lá dentro da live, ó, quem ficar até o final vai ouvir. Eu tenho uma grande novidade, só vou dar assim é bem importante, não vou falar nada, senão vocês depois não vão ficar até o final. Lá no final do programa, eu vou falar para vocês de uma novidade que vai estar sendo lançado nesse final de semana nas nossas redes sociais e que eu vou poder detalhar mais aqui na próxima segunda-feira. Mas eu já adianto para vocês, é super importante. Vocês vão ver o que eu falar lá dentro do programa, da live, do que se trata. Em tempos de pandemia, o sindicato não poderia estar lançando um produto mais importante e mais relevante para você, trabalhador e trabalhadora metalúrgica. Então, vão até o finalzinho da live, porque lá eu não vou contar tudo, mas eu vou dizer pelo menos do que se trata para vocês, tá bom? Então, fiquem espertos. E mais, ai, 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 vocês já sabem que não podem perder a live que é feita para vocês, com todo o carinho nosso e com todo o nosso esforço aqui de uma produção para produzir conteúdos para esse produto super especial que é a Live SMC. Então, vocês podem acompanhar às 13h30 todos os dias e como vocês não podem, porque estão nas linhas de produção, né, e não podem parar para ficar assistindo nada nem no Facebook, nem no YouTube, então vocês podem muito bem vir isso em casa ao que vocês chegam à noite. Talvez fazer uma maratoninha no final de semana, uma pipoquinha, já sei, pipoquinha e live SMC. É o que eu vou deixar para vocês hoje. Porque é isolamento social, né, gente? Festa, de casa, parque. Vocês viram o que deu o parque da semana passada, né? Hoje, ai, 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 hoje não, esse final de semana a gente vai dar uma segurada assim no nosso ímpeto de sair, correr, nadar, pedalar e vamos ficar só com os filmes em casa, pipoca e assistindo live SMC da semana inteira. Tá bom, gente? Olha,
É uma delícia estar com vocês sempre. É com você, Fernando. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Vamos dar início aqui a mais uma live SMC, sexta-feira, sextou. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, com os dados de utilidade pública para passar para vocês, dando início com os dados globais e, na sequência, os dados de Curitiba sobre a pandemia do Covid-19. É com você, Fernando. Dando início ao nosso bloco de utilidade pública, nós vamos apresentar para vocês agora um panorama global da pandemia. Em relação aos dados no mundo, já são 9.296.202 casos. Em relação ao número de óbitos, 479.133 óbitos no planeta. Em relação ao Brasil, já existem 1.228.114 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e um número de óbitos de 54.971 pessoas. E esses dados são do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais do Trabalho, da Saúde. E no Paraná, nós temos um total de 17.618 pessoas infectadas e chegamos a 526 óbitos. Nós queremos apresentar para vocês aqui outros dados, que é em relação à curva em relação à infecção e óbitos no estado do Paraná. Então, nós percebemos que ela continua ascendente, o que é um problema muito grave para a questão sanitária, em função de que esse número de infectados ele está correlacionado diretamente com o número de vagas nas UTIs do estado. Então, precisa achatar a curva, e ela está em posição ascendente. É isso que esse quadro nos apresenta, certo? Passando aqui para o próximo, nós temos aqui o caso de óbitos por sexo e faixa etária, e nós percebemos também que esses números eles não se alteraram de ontem para hoje. Apenas um novo formato aqui do gráfico, mas ainda mostra que o maior número de óbitos está realmente nas pessoas com 78 anos e acima desta faixa etária, tá? Apresentando para vocês aqui a nossa próxima tela, também em relação aos casos de óbito por sexo, também nós percebemos que ela se mantém, né? Nos 52,4% no caso de mulheres contaminadas e 47,6% no caso de homens, né, contaminados. E quando nós vamos falar aqui em óbitos, nós mantemos aquela mesma percentual, né, menor para os homens, de 37,6%, e no caso aqui, né, no caso das mulheres, é o número menor, 37,6%, e no caso dos óbitos masculinos, o percentual é de 62,4%, e nós já tínhamos colocado aqui anteriormente que isso reflete muito a condição cultural de que as mulheres vão mais ao médico, se tratam mais em suas comorbidades, e por isso que nesse momento, né, tão de vulnerabilidade com a Covid-19, acaba impactando muito mais no sexo masculino, tá? E no nosso próximo quadro aqui, nós temos um número que é muito importante, que é em relação aos casos, né? O Paraná ele tem 17.618 pessoas infectadas,
Destas, 535 pessoas estão internadas no SUS e em hospitais particulares, certo? Que são 3%, né, do total de 17.618. E nós temos aqui 4.780 pessoas recuperadas, que representa 27,1% do total de casos confirmados. E nós temos aqui 526 óbitos, que aponta para um índice de letalidade de 3%. E também dos casos confirmados, 313 estão em enfermarias e 222 em UTIs, com 58,5% do total de casos internados em enfermarias e 41,5% em UTIs. Então, nós percebemos que diariamente aumenta o percentual de casos confirmados nas UTIs. Então, nós novamente chamamos a atenção de vocês para que tenhamos consciência que é um momento de distanciamento social, é um momento de isolamento social também, e precisamos usar máscaras, álcool gel e sair de casa apenas para o trabalho e em situações necessárias. No mais, vamos nos manter em casa, confinados, para que esse número de contaminados possa baixar e que possamos aqui, em nosso estado, achatar a curva e ficarmos todos com mais segurança. Dando sequência ao bloco, nós vamos passar agora para vocês dados de Curitiba, de como está a evolução do Covid-19 aqui em nossa cidade. A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba registrou nesta quinta-feira, né, ontem, 25 de junho, 3 óbitos de moradores da cidade por Covid-19 e 175 novos casos confirmados da doença. É com você, Fernando. A taxa de ocupação das 223 UTIs do SUS exclusivas para a Covid-19 na capital é de 83%. Todos aqueles que deram entrada no internamento com sintomas de síndromes respiratórias agudas graves vão para leitos exclusivos Covid-19 e não apenas os casos confirmados. Os números são 2.729 pessoas, né, que se apresentavam aparecendo que estava com contaminação. Esses casos foram descartados. Existem 439 casos em investigação, confirmados 3.948, recuperados 2.295, totalizando 123 óbitos. E agora com vocês, o bloco com os nossos articulistas de economia e de política, que está pegando fogo. É com você, Fernando. Boa tarde, Cid. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Gilce. Estamos aí na sexta-feira finalmente chuvosa, né? Então, tudo bem. Que bom. Cid, como eu sei que você é um economista extremamente bem informado, eu quero que você faça uma análise para a gente hoje global. Como que está a economia mundial em tempos de Covid-19? É com você. Sim. Bom, primeiro aspecto que essa pandemia, né, ela é uma das aquelas situações que atinge o mundo todo, né? Foi assim na gripe espanhola, no início do século XX, né, que nós acompanhamos aí. Teve algumas outras situações que foram as guerras mundiais, né? Tivemos a SARS também nos anos 90, nos anos 2000 também tivemos gripe asiática e tal, mas em uma escala menor,
né, esses dois últimos eventos aí da SARS, da gripe asiática e tal. E agora nós temos a Covid-19, que é, sim, né, uma pandemia com escala alta e mundial, né? E muito rápida, né? Então atingiu a economia de todos os países. Mas essa semana, então, o FMI divulgou aí os dados, né, a repercussão dessa pandemia na economia mundial. A gente fala muito aqui do nosso mundo, do nosso dia a dia como metalúrgico, né? Certo? Que é importante a gente fazer esse acompanhamento diário. Fazemos também essas análises da economia nacional. Então, hoje vamos estar dando uma passeada aí no mundo, né, para ver como que isso está repercutindo. Então, é o seguinte, as estimativas indicam o seguinte, que a economia mundial deve ter uma queda na faixa de 5% do PIB, né? Tá. Essa é a previsão do FMI. E o que nós temos aí, né? Os Estados Unidos, a expectativa é de uma queda do PIB de 8%. A Alemanha, uma queda do PIB também de 7,8%. A França, 12,5% de queda. Os países que mais sofrerão com a crise na Europa são a França, com 12,5% de queda do PIB, a projeção, né? Tudo isso é estimativa. A Itália, com 12,8%, e a Espanha também com 12,8%. Então, esses são os países europeus que estão mais sofrendo as consequências da pandemia sobre a sua economia. Temos também lá o Reino Unido com uma queda de 10%, né? Já indo para a Ásia, tem aí o Japão com 5,8% de queda. Isso para a gente falar dos países avançados, né? Que no seu todo deve ter uma queda de 8%. Então é isso que a gente está trazendo hoje, né? Que o que nós estamos passando aqui no Brasil, também os europeus estão passando, né? Também os asiáticos estão passando, né? É um efeito mundial, de fato, devastador sobre as economias dos países. Tem uma diferença entre o que nós estamos passando aqui e o que eles estão passando lá, né? É que lá a proteção social é melhor, né? O governo deu muito mais apoio, né, nesses países. Então, as pessoas não ficaram como aqui no Brasil, a gente tem que brigar com o governo para ter o auxílio emergencial, Sim. Brigar com o governo para o financiamento chegar para as empresas, né? Lá foi outra realidade, né? Porque governos competentes, né? Porque governos que respeitam a democracia, governos que atuaram de forma conjunta, né? Para enfrentar a Covid, com exceção de alguns, né? Como lá, por exemplo, o primeiro-ministro britânico, que teve inicialmente a mesma postura do Bolsonaro e depois pegou a Covid. E daí viu que a coisa era diferente, né? Passou a respeitar. Sim. Então, isso na Europa e em parte da Ásia aí, né? E nós temos aí esse efeito da pandemia nos países em desenvolvimento, ou países emergentes, que a gente diz aí. Então, nós temos a seguinte situação para esses países. É uma queda menor que nos países avançados. Nos países avançados, que eu citei ali como exemplo, os países da Europa e Estados Unidos, uma queda de 8%. Nos países em desenvolvimento, a estimativa é uma queda menor do PIB, menos 3%. Por que isso? Por causa da China, né? A expectativa é que a China, onde a crise a pandemia se iniciou, né? E eles tiveram um alto controle lá e retomaram muito mais rapidamente a economia. Então, a expectativa é que a China ainda cresça 1%. É evidente que falar de crescimento de 1% para os chineses é muito pouco, que eles estavam crescendo historicamente, aí, recentemente, num patamar de 6%. Chegaram a crescer até 10%, né? Mas nos últimos anos, 6%. Mas é um dos poucos países que ainda terá crescimento na estimativa aqui do FMI em 2020, um crescimento, então, de 1%. Aí nós temos aí os dois países dos emergentes que vai ter mais queda do PIB, apontada aqui pelo FMI, é o México e o Brasil. O México, a estimativa é uma queda do PIB de 10,5%, e o Brasil, o FMI está estimando uma queda de 9,1%, né? Está tendo algumas divergências aí, o Banco Central anunciou ontem, a estimativa do Banco Central é de 6,4% de queda e o do FMI está em 9,1%. Então, nos países emergentes, é México e Brasil que são apontados aí como os países que mais vão sofrer as consequências econômicas da Covid na repercussão do PIB,
né? Sim. Curiosamente, Gilce, são os dois países cujos presidentes negaram inicialmente a gravidade da Covid, né? O Bolsonaro aqui e o presidente do México lá também, né? Que demoraram para adotar medidas de isolamento. O presidente também lá no México incentivou as pessoas a irem para as ruas, né? Então, é isso aí. Essa medida, essa atitude inconsequente trouxe um custo muito grande para todos nós. Que quando a gente fala que o PIB está caindo, gente, todos nós vamos estar pagando por isso. Vamos estar pagando com desemprego, vamos estar pagando com uma renda menor, né? Vamos estar pagando com empresas falindo, né? É isso que quer dizer quando a gente fala assim que o PIB está caindo, né? Então, a inconsequência do presidente Bolsonaro e do presidente mexicano está levando o povo desses dois países a pagar um preço mais alto pela Covid, né? Depois nós temos aí a África do Sul com uma queda projetada de 8%, a Rússia com uma queda projetada de 6,6%, né? E, finalmente, aí, desse grupo de países, aí, a Índia com 4,5% de queda, né? Então, Gilson, esse é o panorama mundial, né? Para a gente sair um pouquinho do nosso cotidiano, aí, da nossa casinha, É né? super importante. E olhar o que está acontecendo no todo aí. O importante dizer é isso aí, né? A pandemia, ela afetou o mundo todo, né? E nós estamos vendo aqui alguns graus de diferença, como repercute na economia e, principalmente, o que nós falamos anteriormente aí, né? Ela também atinge socialmente de forma diferente a população de cada um desses países, Com certeza. dependendo da postura como o governo enfrentou a Covid-19. O nosso, infelizmente, hoje, o Brasil, né, é o mau exemplo da Covid-19, né? Infelizmente, o Brasil está sendo motivo de piada, de chacota e de preocupação no exterior. Sim. Tá? Então, a postura do Bolsonaro atingiu a imagem do Brasil no exterior. O Brasil, até o Trump, que é amiguinho do Bolsonaro, tem criticado o Bolsonaro no enfrentamento da Covid, né? Então, foi um desgaste muito grande que nós tivemos, né? E isso afeta a imagem do Brasil, e afetando a imagem do Brasil no exterior, afeta também os negócios do Brasil Os no exterior. investimentos, claro, claro, É isso. diretamente. Entendeu? Então, nós estamos pagando um custo altíssimo pela postura do presidente. E, Cid, eu quero aqui passar também os dados aqui, aproveitando essa tua fala, que eu acho que é bem importante relembrar aqui a nossa audiência. Aqui na Live SMC, nós temos contato com alguns que nós chamamos aqui dos nossos repórteres, né, internacionais, né, pessoas, parceiras nossas, que nos passam informações. Então, uma informação importante na linha do que você falou em relação a de que forma esses países enfrentaram a Covid e como é que eles tratam as suas populações. Em relação à Itália, nós tivemos uma informação aqui super importante, que logo após a guerra, eles criaram um fundo, né, porque eles sofreram a guerra, a Europa toda sofreu, né, com a Segunda Guerra Mundial, Primeira e depois Segunda Guerra Mundial, e criaram um fundo após a guerra que é para emergências como essa. Então, por exemplo, lá na Itália, eles ficaram basicamente 60 dias em lockdown, fechados, e quem estava pagando esses funcionários era o governo. Então, com isso, é possível que o cidadão fique em casa, porque não depende da boa vontade das empresas. Nós sabemos que as empresas são do mesmo jeito em todo o planeta, né? As empresas elas querem o seu lucro, é isso que elas querem, acumular riqueza, óbvio. Então, como é que você cuida da população com o governo fazendo isso? Na França, o Macron também relativizou a doença, a pandemia no início. Só que a sociedade, as instituições são muito mais fortes. Ele começou também, ele foi julgado por isso, mas rapidamente as coisas mudam lá, porque tem uma outra estrutura. Tem uma outra estrutura e as coisas vão. O Boris Johnson, como você bem citou também, o primeiro-ministro da Inglaterra, também relativizou, tanto é que foi parar no hospital. Mas, rapidamente, os demais poderes daqueles estados, eles rapidamente se recompõem e se resolvem e colocam o seu presidente na linha, né? E aqui no Brasil, não precisa te explicar, porque estamos aqui vivendo o dia a dia. Então, é importante, sim, a gente colocar essas relações, a realidade do país, do mundo, em contexto
porque não somos uma ilha, né? E o que acontece aqui é reflexo. A economia é globalizada, nós somos todos globalizados. A pandemia, como você falou, extremamente democrática e globalizada e nos atinge a todos. Mas, Cid, indo para frente, eu quero mais uma informação sua antes da gente terminar a nossa entrevista de hoje. O Correio Brasiliense nos dá conta que 350 mil pessoas pediram seguro-desemprego nesse mês de junho. Isso significa que foram demitidas, obviamente, para pedir o seguro-desemprego. Então, eu quero que você analise esse quadro para a gente. Perfeito. Bom, então, voltando aqui à nossa realidade, inclusive, Gilson, comentando aí isso que você falou inicialmente aí dos nossos correspondentes internacionais, tem uma amiga que está na Itália, ela tem um spa lá, né? E ela é empresária, então, lá na Itália, brasileira, foi para lá e virou empresária lá. Então, o seguinte, não foi só para os trabalhadores, não. O governo da Itália, ele passou para o empresário, o pequeno empresário lá, 600 euros por mês. 600 euros por mês dá R$ 3.420. Tá? Então, e aqui no Brasil que nós tivemos, o pequeno empresário, o médio empresário ficou desesperado porque o governo não ajudou em nada e fazia o quê? Ia fazer buzinaço, né? Ia pressionar prefeito e governador para abrir o comércio. Na verdade, tinha que estar lá na porta do Bolsonaro pedindo ajuda, né? E não querendo, colocando em risco a vida dele e da família dele e dos seus funcionários para abrir o seu negócio, porque temos um governo aí que não ajudou ninguém, e não ajudou o pequeno e médio empresário. Mas vamos lá falar aqui, então... Temos agora 3 minutos, tá, Cid? 3 minutos. Tá. Certo, então vamos falar do seguro-desemprego aqui, tá? Primeira questão, certo? Eu estava arrumando as coisas aqui em casa, né? Encontrei, Gilce, um panfleto dos anos 80 do nosso movimento sindical aqui, que eu também já estava aí, tá? E o que nós lutávamos por aquele tempo lá? Pelo seguro-desemprego, que não tínhamos o seguro-desemprego. Isto é bom a gente lembrar os nossos teleouvintes, aí, os nossos vídeo-ouvintes, né? Gente, o Brasil, nos anos 80, quando o trabalhador ficava desempregado, ele simplesmente, no mês seguinte, não tinha mais nada para receber. Essa era a realidade do Brasil dos anos 80. Né? Então, hoje, a pessoa ela fica desempregada, tem acesso ao seguro-desemprego. E isto foi uma conquista nossa, do movimento sindical. Quantas vezes aí o Robertão, o Chico Gorges, né, o Bútica também já estava, quantas vezes eles foram de ônibus para Brasília, né, para pressionar o Congresso Nacional para a gente fazer essa conquista. Então é o seguinte, hoje as pessoas sempre falam assim, o governo está pagando o seguro-desemprego. Eu gostaria que cada vez que uma pessoa ouvisse isto ou utilizasse desse recurso, lembrasse o seguinte, o Sindicato dos Metalúrgicos conseguiu, junto com os outros sindicatos, garantir o seguro-desemprego para o desempregado no Brasil. Né? Então, hoje também vamos falar um pouquinho de história. Né? Essa é a história do seguro-desemprego. Né? E eu recuperei isso, quero ver se semana que vem eu trago aqui para mostrar, né, a nossa pauta dos anos 80, certo? Bom, e outra questão, e de esclarecimento também. Quem que recebe o seguro-desemprego? As pessoas que tiveram, nos últimos 12 meses, né, algum vínculo de emprego. Tomando como referência, né, nos últimos 18 meses, se teve pelo menos 12 meses algum vínculo de emprego, certo? Durante 12 meses do período de 18 meses. Essa é a condição básica para receber o desemprego, além, evidente, de ser dispensado sem justa causa. Né? Então, esses são os requisitos para a pessoa acessar o seguro-desemprego. Pois bem, então, o que nós estamos observando aí, do que se levantou, está aumentando o seguro-desemprego. Isso significa que tem mais gente sendo demitida. Então, se compararmos aí, o que aconteceu aí nos últimos meses, tá? Quando começou a pandemia, certo? Que foi a segunda quinzena de março, nós tivemos lá, na segunda quinzena de março, 235 mil pedidos de seguro-desemprego. Tá? No mês de abril, foram 748 mil pedidos de desemprego. E no mês de maio, 960 mil pedidos de desemprego.
culminando agora com esse último resultado que você mencionou aí, que foi da primeira quinzena. São 351 mil pedidos de desemprego. Isso significa, em média, aí, que nós estamos tendo um aumento de 30% a 50% mais de pedidos de seguro-desemprego. Então, mostra aquilo que nós temos afirmado aí no programa, né? Como a crise tem afetado a vida do trabalhador. E também, como isso também justifica como que nós elegemos a prioridade do momento a questão da luta contra a demissão, aí no sindicato, né? Nós já tivemos o primeiro momento que elegemos a vida, o segundo momento que elegemos a luta pelo salário, e agora, né, acertadamente, o sindicato, inclusive, se antecipou a tudo isto e fazem já 2, 3 semanas que estamos discutindo com as empresas a manutenção do emprego. Por quê? Porque nós estamos observando isso, né? Que após a passagem da estabilidade da MP 936, né, que é da medida lá provisória da redução da jornada e suspensão do contrato, as empresas viriam com essa política de demissão. Então, o sindicato hoje elegeu como prioridade da sua luta sindical, da sua ação sindical, a luta contra a demissão, né? Então, todo trabalhador aí que está nos ouvindo, né, que saiba de alguma empresa metalúrgica que está com intenção de demitir, tem que procurar o sindicato, tem que procurar o diretor do sindicato aí da sua área, da sua região, para que a gente possa negociar com a empresa para protelar essa demissão, para minimizar essa demissão e oferecer também vários mecanismos que o sindicato tem um pleno domínio aí, que é as várias alternativas, né, para a gente fazer essa negociação e sairmos com o menor custo possível em termos de desemprego para a nossa categoria. Muito bem, Cid. Nós vamos ficando por aqui e nós retornamos na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Agradeço sua participação o tempo todo aqui conosco, com suas informações, que são fundamentais para nós podermos balizar e fazer os nossos próximos projetos. Se podemos fazer compras ou não, é você quem define a nossa vida. Isso é muito importante. Querido, até segunda-feira. Tá? Até segunda-feira. Um grande abraço. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, isso, moça. Se cuida, se cuida, tá? Se cuida. Se cuida, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Também. Boa tarde, João. Como está você nessa sexta-feira gelada aqui em Curitiba? Está frio em São Paulo também? Também esfriou, não tanto, mas esfriou também. Olha, eu só estou assim de bracinhos de fora aqui porque o estúdio é quente, rapaz. O negócio aqui está pegando, o bicho está pegando. E não está pegando só no frio aqui de Curitiba. Eu quero também que você, vamos pegar um ganchinho aqui, né, com essa situação, e que você analise para a gente como que está essa odisseia, né? Eu vou chamar de odisseia hoje, a questão do auxílio emergencial. O que você acha? Está ficando claro para todo mundo, evidente, que há uma necessidade da extensão dos auxílios emergenciais. Existe uma necessidade provada na vida das pessoas que, sem os auxílios emergenciais, é muito difícil as regras de isolamento social ou a proteção social, etc. Desse ponto de vista, ontem, o presidente da República, junto com o ministro da Fazenda, ele anunciou que quer a prorrogação dos auxílios emergenciais, mas numa escadinha de 500, 400, 300. Tá. E isso ele não pode fazer como decisão dele, como decisão administrativa. Tá. Ele pode fazer como decisão administrativa a extensão do benefício no tempo, mas o valor do benefício é fixado por lei e, portanto, por medida que tem que passar pela discussão do Congresso. Esse é que é o problema. Se ele faz uma medida provisória, ela vale, mas, mesmo assim, depende do Congresso. Vocês se lembram
que uma última medida provisória a respeito, ainda do ministro da Educação, Weintraub, sobre a intervenção nas reitorias, foi pura e simplesmente devolvida pelo presidente do Senado. Certo. Então, essa proposta que o presidente fez, que ainda é proposta, continua sendo uma plantação, uma sondagem e com o papel de confundir a nossa luta. A luta das centrais permanece válida e necessária. Qual é? Manter o valor de 600 e ampliar o prazo até dezembro. Tá. Porque, repara, se nós não continuarmos com essa reivindicação, que é correta e necessária, impossível de ser realizada, nós ficaríamos presos nos limites que o executivo determina. Então, é preciso que aumentemos a nossa pressão em torno da nossa reivindicação, até mesmo para melhorar as condições de negociação no Congresso. O presidente da Câmara, por exemplo, ele fez uma conta. 500, 400 e 300 em 3 meses, pode ser 600 em 2 meses. Ou seja, você vê, há uma ideia na Câmara de manter o valor e discutir somente o prazo de aplicação. Nós devemos entrar com a nossa proposta. Nós queremos 600 até dezembro, ponto. E, a Tá. partir daí, então, obviamente, vai haver uma forte negociação na qual os sindicatos devem participar, discutindo com os deputados, discutindo com os senadores, a respeito do que vai resultar. É quase uma negociação salarial de uma database. Sim. A Assembleia aprova uma pauta e nós vamos, em função da correlação de forças, verificar o que é aceitável, o que pode ser obtido e aquilo que não aceitamos e resistimos contra. De Com qualquer certeza. maneira, a luta pela garantia do auxílio emergencial, ela é efetiva. Hoje também, Gil, se espera a sanção pelo presidente da Lei Aldir Blanc, que é a lei do auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura, músicos, artistas, prestidigitadores, mágicos, palhaços, Sim. etc. Super importante, Então, sim. é importante também, porque, embora seja orientada para uma, digamos, categoria, ela entra nessa motivação geral da luta pelos auxílios Claro, claro. emergenciais. Sim. E, ao mesmo tempo, temos de lutar por uma questão que já está reconhecida, que é a necessidade de que os créditos para as micro, pequenas e médias empresas cheguem realmente no fim da linha, como se diz, ou seja, na ponta da linha. Inclusive, a respeito do que você acabou de falar, eu li nos jornais, eu acho que foi na quarta-feira, que a questão que está sendo debatida em relação a essa lei para as micro e pequenas empresas é em relação que, enquanto durar a vigência, assim que aprovado, claro, que não possa ser, nos próximos 2 meses após a vigência, demitidos trabalhadores que estiverem dentro desta medida. Então, eles estão, me parece que, discutindo isso lá nesse momento. Outro dado importante também sobre o que você acabou de falar, eu fui resgatar aqui, que a Folha de São Paulo, de quarta-feira, ela deu a seguinte notícia, que, segundo o IBGE, os dados da PNAD de maio, é que 9,7 milhões de trabalhadores ficaram sem remuneração em maio. E esses trabalhadores informais que dependem desse auxílio emergencial. Então, esses números mostram a emergência realmente de que essas coisas se resolvam, de que para essa brincadeira de ficar plantando toda a madrugada, sabe? Eles estão brincando com vida, são 9 milhões de pessoas que estão com dificuldade de colocar o que comer
da sua família na mesa. Isso é muito complicado. E mais uma coisinha para antes da gente terminar. Hoje é reunião, não é, João? Aquela reunião que vão se reunir todos, inclusive as centrais, para definir... Hoje à noite, às 19 horas, é um dos movimentos que estão em curso. São vários. E nós estamos trabalhando, embora as centrais participem hoje da reunião virtual, todas as 6, já até card, ou seja, publicidade efetiva. E, pelo combinado, eles até falarão bem no início. Bacana. Há uma ideia de que, se o movimento chama direito já, os nossos 6 defenderão os direitos dos trabalhadores. Bacaníssima. Porque os direitos já envolvem os direitos dos trabalhadores. Sim. Agora, existem muitas outras articulações. Por exemplo, durante o fim de semana, as centrais vão discutir também, virtualmente, com a OAB, aquele movimento que a OAB e os juristas encabeçam. Então, é como se existisse uma série de ondas que vão se acumulando ao chegar na praia. É isso aí. Bem bacana. Estamos terminando a semana com uma notícia muito positiva. É importante, né, que o lado que está lutando pela liberdade, pela democracia, pelo nosso Estado de Direito, pelos trabalhadores, pela responsabilidade com a pandemia, se unam, né? Porque ficava cada um lá num canto e a gente sabe que só é um clichê, mas é só a união que faz a força mesmo. E é importante que haja uma união para ter uma única voz contra todo esse desgoverno que está aqui, maltratando a maior parte do povo brasileiro, porque nós sabemos que com essa a divisão de renda no Brasil, onde apenas 10%, né, está muito bem e 90% está pedindo, está com o prato na mão. Então, é legal. Eu me sinto muito animada com essas notícias e deve animar também os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui nos ouvindo agora. Quanto mais união, quanto mais força e quanto mais trabalhador, reforçando a luta do sindicato também, a gente vai ter condições de todos juntos passar pela tempestade. João, fica muito bem e a gente se encontra na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Até semana que vem. E tomara que você venha assim, com notícias muito boas das reuniões de hoje à noite, da reunião de sábado, que aconteçam mais coisas positivas, para que nós possamos ter esperança de dias melhores, porque estamos precisando, João, bastante. É ótimo. Tá bom. Grande beijo para você. Até semana que vem. Até. E agora os comerciais. E fiquem atentos, hein? Porque depois dos comerciais nós vamos ter aqui uma matéria especial sobre a Bosch. É com você, Fernando. A pandemia do Covid-19 continua e milhares de metalúrgicos já estão retornando ao chão de fábrica na Grande Curitiba. Por isso, o sindicato está de olho nesse retorno, principalmente mobilizando os trabalhadores no combate ao coronavírus. O momento exige cuidado redobrado. Já estamos orientando na porta de fábrica e através de lives diárias. E não se esqueça, acesse combateaocovid19.com.br e deixe seu relato sobre como sua empresa está agindo na volta das atividades. Todos contra o Covid-19. Venha para a rede de WhatsApp do sindicato e faça parte da lista VIP do SMC. Notícias, serviços, atividades, trabalho, economia, ações e muito mais. Faça já o seu cadastro em cimec.com.br/zap e fique por dentro. E lembre-se, informação oficial da categoria é com a gente. Previna-se do Covid-19 usando o SMC Pay Venda Segura. Através dele, você realiza o pagamento na rede Fidelidade usando o seu celular sem precisar encostar na maquininha do estabelecimento. Sabemos que todo cuidado agora é pouco, então não fique para trás e use já o seu SMC Pay Venda Segura. Veja como é fácil. Acesse o smcpay.com.br mais o número do seu CPF. Digite o código do estabelecimento e o valor que gastou. Coloque sua senha SMC Card e pronto. Para maior facilidade, deixe o SMC Pay salvo na tela inicial do seu celular. Para Android, acesse o endereço pelo Chrome, clique nos 3 pontinhos do lado direito e selecione Adicione a tela inicial.
Para iOS, acesse o endereço pelo Safari, clique no ícone Opções e selecione Adicionar à tela de início. Tá vendo como é fácil? Então aproveite e previna-se! Tem dúvidas no trabalho e quer consultar o sindicato? Quer saber mais sobre os serviços, atividades, benefícios e ações? Use nosso atendimento online, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5h24. Você acessa pelo site do SMC ou diretamente pelo link cimec.com.br/atendimento. Estamos à disposição para lhe atender. Siga-nos no Facebook e fortaleça a categoria metalúrgica. Cidadania, trabalho, ações inspiradoras, economia, política, serviços, atividades e muito mais. Acesse já facebook.com/metalúrgicos de Curitiba e fique por dentro. E não se esqueça, informação oficial da categoria é com a gente. Delivery na rede Fidelidade é com o SMC Pay. Com o seu SMC Pay, você realiza os pagamentos dentro da rede Fidelidade em qualquer lugar, a partir do seu celular. Assim, fica ainda mais prático fazer aquele pedido no restaurante, mercado, farmácia e receber tudo no conforto do seu lar. Você pode efetuar o pagamento previamente, durante o pedido ou no momento da entrega. E no mesmo instante, o estabelecimento já recebe a confirmação da transação realizada. Solicite o uso do SMC Pay quando fizer pedidos nos estabelecimentos da rede Fidelidade que entregam em casa. E não se esqueça, para utilizar seu SMC Pay, basta acessar pelo seu celular o site smcpay.com.br, preencher os campos solicitados e pronto. Confira previamente se o estabelecimento faz a entrega delivery. Todas as farmácias da rede fazem entrega e estão habilitadas para o uso do SMC Pay. Qualquer dúvida, estamos à disposição para lhe atender no cimec.com.br/atendimento. Com o SMC Card, você nunca fica na mão e pode adiantar créditos, que serão descontados posteriormente em sua folha, e usar em qualquer estabelecimento da rede Fidelidade. Assim, as compras básicas de farmácia e supermercado estão garantidas. Veja como é fácil! Acesse o link do SMC Card www.cimec.com.br/créditos, informe seu CPF, informe o valor desejado e selecione o número de parcelas, digite sua senha e clique em confirmar. Pronto! Você já pode aproveitar as inúmeras oportunidades que esperam por você em nossa rede Fidelidade. Portal de combate ao Covid-19. Tudo o que você precisa saber em um só lugar. Orientações, entrevistas, serviços, espaço para denúncias e relatos, últimas notícias e mais. Acesse já cimec.com.br/Covid-19 e fique ligado. Trabalhadores da planta da Bosch em Curitiba aprovam proposta de manutenção dos empregos. É com você, Fernando. Em votação online realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, a maioria dos trabalhadores da Bosch, que fica na cidade industrial de Curitiba, aprovou a proposta de manutenção dos empregos. A proposta consiste na redução de 25% na jornada de trabalho e nos salários. Porém, trabalhadores com salários de até R$ 3.604 receberão uma ajuda compensatória para garantir 95% do salário líquido. A aplicação será feita com base nos seguintes itens. A utilização durante 90 dias, conforme MP 936 de 2020, com possibilidade de prorrogação automática por até 60, nas condições já aprovadas em 16 de junho pelo Senado, mediante sanção presidencial ainda pendente. Para até 100% dos colaboradores,
sendo os prazos, o público e os horários, modelos e turnos reduzidos definidos pela empresa e comunicados com antecedência legal. Garantia de emprego estendida para mais um mês além do período previsto na MP 936 de 2020, que corresponde ao período da redução de jornada. Suspensão dos trâmites da Prev-Bosch durante o período da redução. Desde o final de abril, 108 trabalhadores do grupo de risco estão com o contrato de trabalho suspensos, 800 em home office e aproximadamente 1.000 divididos em 3 turnos na empresa. Chegou o momento da nossa entrevista especial dessa sexta-feira e hoje nós estamos aqui com a doutora Camila Gabriela Gerber Caldas. Ela é ex-presidente da AMATRA, que é a Associação dos Magistrados do Paraná, e juíza do trabalho. E é super importante a participação dela, porque ela está aqui nos dando vários informes bem importantes para vocês aí no chão de fábrica, tá? Ela fala aqui sobre o atendimento da Justiça no Trabalho, como é que ela está sendo feita nesse momento. E principalmente para vocês que estão aí trabalhando, tudo bonitinho, né, com suas carteiras registradas, graças a Deus, ela está dizendo para nós, na nossa live de hoje, que eles estão liberando o FGTS para quem não está conseguindo diretamente na Caixa. Eu não vou falar muito aqui, porque ela vai explicar tudo lá nas nossas matérias, tá? Então, prestem atenção. Uma juíza do trabalho aqui falando diretamente com vocês sobre vários informes de serviços que vocês podem utilizar, tá? Fiquem ligados, gente. É com você, Fernando. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Trata-se da doutora Camila Gabriela Gerber Caldas. Ela é ex-presidente da AMATRA, que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas. Então, imagine que honra, né, tê-la aqui na nossa live SMC, que é um programa, doutora, produzido por trabalhadores para trabalhadores. E, claro, como nós colocamos no Facebook, no YouTube, ele vai para o mundo, né? Mas, a princípio, o nosso público aqui são de trabalhadores e nós sempre buscamos, assim, fontes, né, de pessoas notáveis, como a senhora, que está aqui nos dando a honra de estar aqui hoje, né, presente na nossa live, para passar informações que muitas vezes o trabalhador do chão de fábrica ele não tem acesso. Então, esse é o nosso objetivo, sabe? Colocar pessoas, né, da sua estatura em contato direto com os trabalhadores. Para nós não tem inclusão maior do que essa, sabe? Então, é um prazer para nós quando as pessoas aceitam estar aqui e vai ser muito legal a nossa conversa. E agora eu deixo você poder dar uma boa tarde e cumprimentar o nosso público. Muito obrigada, Gis. Boa tarde a todos, trabalhadores e trabalhadoras. É uma honra para mim estar aqui. Afinal, assim como meus colegas da AMATRA, da Magistratura Trabalhista Paranaense, nós trabalhamos para vocês, para cada cidadão brasileiro, e é essa a nossa missão. Sempre e especialmente nesse momento, né? É um orgulho estar aqui com o pessoal da Força Sindical, da SMC, que é parceira da AMATRA, já fizemos vários eventos juntos, e eu estou à disposição sempre para ajudar e para trabalhar, né? Servidor público é para isso, é para servir. Então, estou aqui sempre para servir e, nesse momento, esclarecer. É um momento de tantas dúvidas, tantas dificuldades, e o esclarecimento é fundamental. Então, eu estou à disposição. Que bom, doutora. Muito obrigada. Então, vamos aqui para a nossa primeira questão de hoje. Em relação à tutela, né? A tutela jurisdicional. Nós queremos saber, nesse momento de pandemia, se aumentou, né, a demanda do atendimento, como está sendo feito esse atendimento ao público, se ele é presencial ou através de plataformas, como a que estamos usando agora aqui. Então, acho que a nossa primeira dúvida é essa. Uhum. A pandemia é uma coisa engraçada, né, Gilson? Porque, assim, a gente viu acontecendo na China, a gente viu acontecendo na Europa, e é aquela ilusão de que com a gente não vai acontecer. Sim. E aconteceu, e a verdade é que, sim, a justiça brasileira não estava preparada, sabe? Eu acho que é importante trazer esse ponto inicial, porque, assim, nós não tínhamos nenhum planejamento, e essa é uma crítica, autocrítica que eu faço ao sistema judiciário brasileiro. Então, a gente teve que correr atrás, né? Como que a gente correu atrás?
Inicialmente, naquelas 3 primeiras semanas de março de isolamento, a gente não sabia muito como seriam as coisas. Então, a gente fez muito trabalho interno, tá? A gente tirou todo o resíduo que tinha. Então, hoje, se você olhar para a Justiça do Trabalho aqui no Paraná, a gente não tem sentenças em atrasos, né, decisões em atrasos, nem na execução. Então, a gente zerou o nosso estoque de atraso. Tá? No segundo momento, vem a preocupação com dinheiro, né? Porque, assim, a gente tem um estoque de dinheiro muito grande parado na Justiça do Trabalho, os depósitos recursais, os depósitos das execuções. Então, qual foi a nossa preocupação? Liberar dinheiro. Então, a gente liberou muito dinheiro, né? Tanto valores incontroversos para trabalhadores, como a gente permitiu que algumas empresas trocassem aquele depósito que ela tem que fazer quando ela quer recorrer por um seguro, para que tivesse dinheiro circulando no mercado e as pessoas pudessem receber dos patrões e consumir, que é uma coisa importante nesse momento, né? E daí, nesse momento inicial, a gente praticamente não teve novas ações propostas, né? Os trabalhadores meio que ficaram parados, porque os advogados não sabiam como fazer, os trabalhadores acabaram não procurando os advogados, porque ninguém sabia muito o que estava acontecendo, né? Então, passado esse momento inicial, o CNJ, que é o nosso órgão de cúpula lá em Brasília, ele fez uma parceria com a Cisco, que é uma empresa de produtos de tecnologia, e disponibilizou uma plataforma digital, que é como essa que a gente está usando aqui para entrevista, né? Que é uma plataforma de reunião. E por meio dessa plataforma, a gente começou a retomar alguns atos de audiência. Audiências de conciliação, né? Algumas audiências para conversar com os advogados, para que a gente possa fazer esse atendimento, né? Porque desde meados de abril, qualquer tipo de atendimento presencial está terminantemente proibido em qualquer órgão do Poder Judiciário. Então, assim, não adianta ir até a vara, tá? Não tem atendimento lá, eles não vão deixar entrar. Todo o atendimento está sendo feito por essa plataforma e por telefone. Tá? Tem gente de plantão, tem servidor de plantão, tem juiz de plantão, todo mundo está sendo atendido, mas ou por telefone ou por essa ferramenta. Todas as informações estão no site do tribunal, né, que é o trt9.jus.br. Lá você tem o telefone de todas as varas do Estado. Tá? Eu sei que é difícil para o trabalhador obter informação sem um advogado, porque a gente não sabe muito, né, como entrar em contato. Então, assim, o meu conselho é procure o sindicato. Sempre. Porque o sindicato, ele tem esses contatos, né? Ele tem contato com o advogado, que pode ajudar. Então, a gente está vendo agora muita demanda sobre FGTS, né? Porque as pessoas precisam desse dinheiro, elas querem a liberação e a Caixa não está liberando em alguns casos, né? Então, assim, procure o sindicato, porque a gente está liberando na Justiça do Trabalho, a gente faz o alvará na hora, sabe? Eu estou recebendo ação aqui, entra num dia, no outro dia já sai o alvará, né? Só que, assim, infelizmente, as pessoas precisam de um apoio técnico, né? Sim, de precisam, um advogado, um sindicato. Então, assim, o meu conselho é procure o sindicato, tá? Nós estamos atendendo, nós estamos trabalhando, a Justiça do Trabalho está trabalhando, né? A gente está com, claro, algumas dificuldades, porque algumas coisas não podem ser realizadas, né? Mas a gente está trabalhando e a gente está atendendo. Então, assim, qualquer problema, qualquer dificuldade, o trabalhador deve procurar o sindicato que faz essa intermediação. Que bom, doutora, que legal. Doutora, mais uma questão aqui, que tem muitos trabalhadores nos perguntando isso diariamente. Um trabalhador ou trabalhadora, claro, que sofreu prejuízos em função da redução ou da suspensão do contrato negociado individualmente, sem o sindicato, tem como discutir judicialmente esta questão? Tem. Veja, a Constituição, ela permite que todas as pessoas procurem o judiciário para ter suas demandas atendidas, né? Se ela vai ganhar ou não é outra situação, né? Porque depende de muitos detalhes, né? Aqui, assim, não existe uma resposta sim ou não para é certo ou errado o que a empresa está fazendo. Depende muito da situação, né? Então, assim, qualquer problema que a pessoa tenha, ela deve sim procurar. Eu aconselho que procure sempre o sindicato para que faça essa intermediação com o advogado, porque o sindicato conhece as demandas próprias da categoria, né? Essa situação, por exemplo, de a empresa reduziu jornada e reduziu o salário. Embora algumas vezes não tenha uma negociação coletiva,
até porque a medida provisória feita pelo governo permitiu isso e o STF acabou aceitando, né? Usando aqui termos não técnicos, mas termos para que as pessoas entendam, né? Então, a gente tem essa situação em que o sindicato às vezes não está participando, mas às vezes o sindicato está sabendo o que está acontecendo e pode dar orientação para essa pessoa, né? Porque, assim, a gente tem também que ver o momento que é uma situação muito difícil, né? A gente tem grandes empregadores e tem pequenos empregadores. E existe uma grande diferença, né, entre esses modelos, digamos assim. Sim, né? sim. E às vezes o pequeno empregador, para sobreviver, ele precisa tomar algumas medidas. Então, assim, tudo isso tem que ser pesado e se a pessoa, o trabalhador, levar isso para a justiça, tudo vai ser analisado. Mas o direito de questionar existe, sem dúvida alguma, né? E eu acho, hoje, a gente está com pouquíssimas ações discutindo essas questões, sabe, Gilson? As pessoas estão ainda esperando para ver o que acontece, né? Mas eu acho que a partir do ano que vem a gente vai começar a ter muita demanda sobre esse assunto, porque na verdade praticamente todo mundo está tendo alguma alteração de salário, de jornada, de estrutura de trabalho, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente tem comentado, Gilson, que a Justiça do Trabalho é sempre tão atacada, sempre tão questionada, e mais uma vez ela mostra a sua importância. Né? Sim, esse é o momento inicial da gente esperar atender essas demandas mais urgentes de FGTS, de rescisão contratual, de empresas que estão saindo do país e a gente está tentando manter os bens aqui. Essas são as demandas urgentes desse momento. E depois a gente terá esse tipo de discussão. Né? Então, a Justiça do Trabalho está à disposição, a gente atende, o trabalhador tem direito de entrar com a ação, sim. Que bacana, muito bem. Doutora, vamos para a última questão agora, né? Pelo menos da minha parte aqui, depois você vai poder fazer sua mensagem à vontade. Como você analisa essa mudança de estrutura, né, laboral, vamos dizer assim, do trabalho? Porque, com certeza, pós-pandemia, algumas empresas, os bancos já estão abordando sobre isso, do teletrabalho, né? Do trabalho não ser mais presencial, ou vamos conviver com essas duas modalidades, de trabalho presencial e o teletrabalho. Como você avalia isso? Isso vai trazer muitas demandas? Como você vê esse futuro do trabalho? Eu vejo isso da minha própria perspectiva, né, Gilson? Então, se veja, o juiz do trabalho, ele é um juiz que trabalha muito presencialmente, porque a gente faz muita audiência. Né? E, de repente, a gente não pode mais fazer isso. A gente não pode mais estar lá presencialmente, então a gente está tendo que se adaptar. E dessas adaptações, eu vejo, por exemplo, algumas situações em que nós levaremos para o futuro, né? Por exemplo, eu vou tentar usar termos não técnicos para que os trabalhadores e as trabalhadoras entendam. Quando você tem uma ação, você precisa levar testemunha, né? E às vezes essa testemunha não mora mais na cidade em que você trabalhou, ela está morando em outra cidade. E você quer ouvir essa pessoa. Né? Então, o que a gente fazia? A gente mandava uma coisa chamada carta precatória, que ia lá para outra cidade, para o juiz daquela cidade ouvir essa pessoa. Provavelmente, depois que a gente voltar para a nova normalidade, a gente não vai mandar mais esse processo, a gente vai marcar uma audiência em que todos nós estaremos numa sala de audiência, exceto essa pessoa que está morando em outra cidade. E ela vai ser ouvida assim como a gente está conversando agora. Tá? Então, acho que essa é uma mudança, por exemplo, que vem para a Justiça do Trabalho. Né? E é uma coisa que eu acho que acontecerá com muitas profissões, né? Bancário. A gente está vendo hoje, por exemplo, uma situação em que as pessoas estão todas usando os meios digitais, exceto para aquilo que é básico, né? Tirar o dinheiro da conta, pegar o dinheiro papel, que isso a gente ainda não consegue criar. Mas a gente já substituiu por cartão de crédito, por cartão de débito, né? Então, claro, aqui eu estou falando de uma realidade de classe média, né? Mas, assim, a gente vê que o serviço bancário é um serviço que tende a ser muito reduzido. Sim. Né? E que a gente vai ter, provavelmente, grandes discussões com o Sindicato dos Bancários sobre demissões, que já foram anunciadas. Então, isso é uma coisa que certamente virá. A gente tem, com os bancários, isso é muito evidente, né? Essas ondas de demissões por conta de novas tecnologias. Né? Todas as profissões que envolvem escritório são profissões que tendem a ter uma característica mais telepresencial a partir de agora, né? Mesmo que tenha atendimento público, a gente descobriu que consegue fazer atendimento ao público via internet, né? O que fica de que não tem como não ser telepresencial mais o trabalho em indústria, né? E o trabalho de vendas diretas em lojas, né?
que é o que a gente está tendo mais dificuldade nesse momento, né? Então, discussões sobre transporte público passa por isso, as questões de abertura e fechamento de lojas, né? Porque são situações em que a gente não tem como substituir a presença humana, né? Agora, todo o resto, eu acho que a gente vai ter muita mudança. E como a gente vai lidar com essas mudanças, tanto em termos pessoais como em termos profissionais, vai ser decisivo aí nos próximos anos, né? E muita demanda na Justiça do Trabalho sobre isso, certamente. Porque a gente está mudando todas as regras, né, Gilson? Veja, e aqui eu posso falar um pouquinho das mulheres? Por favor, nossa. Né? Eu tenho participado de muitas lives sobre feminismo, trabalho das mulheres, e nós, mulheres, nessa pandemia, estamos vivendo uma situação muito difícil para quem está em home office, né? Para quem está em teletrabalho, com as crianças em casa sem escola, né? E para as mães que estão com essas crianças em casa e que elas têm que sair porque são trabalhadoras essenciais, né? E essa relação dos homens e das mulheres e dos seus papéis familiares é muito diferente. Então, acho que essa reflexão também é uma reflexão que virá agora, né? Nossos papéis como homens e mulheres no espaço privado, no espaço de casa, e quanto isso impacta nas nossas profissões, sabe? Então, são todas reflexões que virão com a pandemia. Eu gosto de dizer disso, que eu não uso o termo oportunidade, eu acho que pandemia não é oportunidade para nada, mas é momento de reflexão, momento de reflexão sobre a forma como nós trabalhamos e sobre os papéis que nós exercemos em casa e na sociedade. E isso certamente trará discussões, a gente terá que repensar horário de trabalho, a gente terá que repensar custos, né? Porque a gente está vendo agora como a internet é cara e como a gente precisa dela, né? E tudo isso é custo. Quem vai responder por isso? Vai ser trabalhador? Vai ser um empregador? Né? Uma pessoa que sempre trabalhou no escritório, agora começa a trabalhar em casa, como será esse período depois da pandemia? A gente vai rediscutir isso na Justiça do Trabalho? A gente não vai? O sindicato vai participar disso ou não? Então, assim, a Justiça do Trabalho, como eu disse, está à disposição. Todas essas questões podem ser questionadas na Justiça do Trabalho, né? O encaminhamento que vai ser dado a isso, só o futuro nos dirá. Só o futuro nos dirá. Não. Mas temos que refletir sobre isso. Claro que temos, com certeza. E fazendo um comentário sobre o que você disse agora, eu tenho um casal, né, de amigos meus que ambos, uma advogada, né, e bancário, mas ambos home office e com 2 crianças em casa. Então você falou uma coisa muito real. Aí ele foi para o escritório, para começar, ele já foi para o escritório, só tinha escritório em casa. Ele foi para o escritório, ela teve já que se arranjar no quarto, vamos dizer assim. Aí, na hora de comer, as crianças vinham pedir comida para ela, na hora de acalmar. E ele trabalhou o dia inteiro. E nós estávamos falando agora, você falou uma coisa tão legal agora, porque assim, é uma realidade. Mesmo os 2 estando em casa, culturalmente ele entende que ele vai e fecha o escritório, e a mulher que também tem o home office é um trabalho em casa. São 8 horas em casa, com trabalho de almoço, tudo, né, dentro das regras. Mas interessante que ele foi lá para o escritório, nem negociou. O escritório é meu ou é seu? E, automaticamente o escritório é dele. Então foi muito legal, porque a gente participa juntos, né, dos nossos eventos, né, de inclusivos com mulheres. E nesse momento de estar em casa juntos em home office, é legal a gente também discutir esse papel, foi bem bacana. E fechando também, eu quero fazer mais um comentário de colegas advogados aqui dos sindicatos, numa conversa informal, falando que agora, né, as ações vão poder ser feitas assim por plataformas. Eles estavam comentando que a pior que eles sentem assim, de problema em relação a isso é que quando eles estavam ali sentados ao lado dos seus clientes, enquanto a juíza estava falando, né, ou o juiz, ou outro advogado lá, enfim, da empresa, era um momento que eles ficavam ali articulando, passando informações no ouvido desse cliente. E que todo mundo agora no Zoom fica complicado, né? Aí eu falei, a gente vai ter que rolar muito o WhatsApp. Eu acho que é isso, né, doutora? Né? Vamos ter que
a gente tem assim, tem um momento informal da audiência e tem um momento formal, né? O momento informal é aquele que a gente está negociando, que a gente está tentando acordo, que a gente está conversando o que a gente vai fazer no processo. E nesse momento é muito importante que o advogado converse com o seu cliente, né? Converse com o trabalhador ou com o representante da empresa. E por esses meios digitais, o que nos sobra é realmente o WhatsApp, né? Então, eu tenho feito algumas conciliações. A Justiça do Trabalho tem um órgão chamado Sejusc, que é um centro de conciliações, né? E eu tenho feito algumas audiências lá. Então, assim, eu falo para o advogado, doutor, manda aquele WhatsApp, conversa e tal, né? Agora, existe também um momento formal da audiência, que é quando a gente está produzindo a prova, que a gente está ouvindo o depoimento. Nesse momento, não pode ter a conversa, né? Então, nesse momento, daí não... E essa é a dificuldade do trabalho nesse momento, porque, a rigor, a gente não tem como controlar se as pessoas estão conversando ou não, mas elas não poderiam estar conversando neste momento. Nossa, então, essa é a dificuldade desse momento da gente realizar audiências de oitiva para ouvir as pessoas, né? Para tomar os depoimentos, porque a gente não pode ter esse contato nesse momento. Então, se veja, Gils, que é tudo uma questão de adaptação. A gente precisa repensar alguns modelos, né, para que a gente possa continuar trabalhando, né? E eu queria fazer uma observação. Você falou muito de o trabalhador questiona a redução da jornada e do salário, o trabalhador questiona o teletrabalho. A Justiça do Trabalho, ela tem já algum tempo, mas ela vem desenvolvendo agora a questão da mediação pré-processual. O que é isso? É a tentativa de acordo antes de ter processo, sabe? Assim, a gente geralmente faz isso entre sindicatos e empresas. Né? A gente tem lá o dissídio coletivo, que às vezes acontece, agora a gente já está fazendo, antes do dissídio coletivo, essa tentativa de acordo para que saia a norma coletiva, sem precisar ter um processo. E agora a gente está começando a desenvolver essa questão individual do trabalhador, antes de entrar com o processo, ele tentar o acordo, sabe? Então, isso é outra coisa que eu vou me permitir aqui aconselhar os trabalhadores, que se tem dúvida, procure o sindicato, e o sindicato entra em contato com as empresas e propõe a mediação pré-processual. A gente evita custas, tá? A gente resolve os problemas antes, né? Ainda que a medida provisória não diga que não precisa da atuação do sindicato, eu acho que para a empresa é uma segurança ter o sindicato atuando. Porque se depois o trabalhador entrar na justiça, a empresa vai lá e diz, olha, eu entendo o problema do trabalhador, mas eu estava com um problema e eu procurei o sindicato. Sim. E eu fiz essa proposta e a gente negociou porque era possível no momento. Para nós, juízes, essa demonstração de boa-fé é muito importante no julgamento dos processos, seja da parte do trabalhador, seja da parte da empresa. Então, essa tentativa de resolver as coisas antes de uma forma negociada é sempre importante, e o sindicato tem um papel fundamental nisso. Então, esse é meu conselho que eu dou. Procurem o sindicato, levem os problemas e o sindicato tente fazer essa negociação pré-processual. A gente pode resolver muita coisa, né? E evitar milhares de processos que possivelmente virão depois. Você falou bem no início em relação à agilidade, né, que vocês têm na Justiça do Trabalho de liberar os fundos de garantia para quem não está conseguindo. E, inclusive, você falou uma coisa muito importante, que é para girar recursos, né, na economia aqui na nossa cidade, enfim, no comércio. Você podia clarear mais para nós quais são essas situações e como é que isso acontece, por favor? O FGTS, ele tem uma lei que diz as situações em que você tem direito ao FGTS ou não, né? O que acontece no dia a dia? O teu empregador, ele deposita todo mês um valor de FGTS. E quando você é mandado embora, você pode sacar todo esse valor, mais a multa que o empregador tem que depositar, né? Mas fora essa situação, a gente tem algumas situações em que você, mesmo trabalhando ainda, você pode sacar seu FGTS, né? Geralmente a gente lembra da casa própria, quando vai comprar casa própria, que você pode sacar. Mas existem algumas outras situações, e uma delas é a questão de calamidade pública, né? Hoje no Brasil, a gente tem uma coisa chamada decreto legislativo, que é tipo uma lei que diz que nós estamos vivendo em calamidade pública por conta da pandemia. Isso significa que, na forma da lei do FGTS, você pode sacar seu fundo, tá? E, teoricamente, a Caixa tinha que liberar esse dinheiro, mas ela não está liberando. Então, se você precisar do dinheiro,
procure o sindicato para que ele indique um advogado, porque ele entra com um pedido na Justiça do Trabalho, é um pedido chamado alvará judicial, tá? E daí esse valor é liberado por alvará para você, né? Uma outra situação que tem acontecido é que quando você é mandado embora, às vezes o teu patrão coloca lá no TRCT, que é aquele documento da rescisão, força maior, que você está sendo mandado embora por força maior. A Caixa também deveria liberar, nesse caso, para você, tanto o valor depositado como a multa, que nesse caso é um pouquinho menor, é 20%. Só que a Caixa, em algumas situações, não está liberando, porque sabe como é banco, né? Eles não reconhecem o código, então eles também não estão liberando. É outra situação em que você pode procurar o advogado para que ele peça o alvará para liberar. Daí a gente entra na Justiça do Trabalho, o advogado vai saber lá, tem uma coisinha chamada alvará judicial, e é feita essa liberação. A gente tem liberado isso, esses processos estão andando bem rápidos, porque eles entram, a gente já vê e já faz a decisão, tá? É importante que você converse com o advogado para ver se o teu caso se encaixa exatamente na lei. A gente tem feito muitas liberações desses alvarás para saque do FGTS quando a Caixa não está liberando. Ela deveria liberar, mas não libera. A gente vai lá e libera. Obrigada, doutora, pela sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço para todos, boa tarde e fiquem bem. Amém, amém. Então, gente, a gente chegou no final da nossa live SMC e eu sei que eu estou devendo para vocês um pedacinho, assim, mostrar só, sabe aquela brincadeirinha assim do rabinho do gato? Vou mostrar assim bem a pontinha do rabinho do gato para vocês hoje. O nosso projeto novo que vai ser lançado durante esse final de semana nas nossas redes sociais e que eu vou poder apresentar para vocês aqui com mais detalhamento e que eu sei que vocês vão adorar e mais que isso vão aproveitar, porque trata-se de um serviço muito importante. E eu vou adiantar para vocês aqui, gente, é sobre saúde, sobre um projeto de saúde que está ao alcance de todos vocês, isso é muito importante, e principalmente nesse momento de pandemia. Então, vocês fiquem atentos nas redes sociais do sindicato nesse final de semana e, principalmente, vocês não percam segunda-feira, porque eu vou ter aqui uma entrevista especial com a coordenação do setor, que vai nos explicar tudo, porque eu também vou querer, com certeza, gente, porque, assim, nesse momento de pandemia, o que a gente mais precisa é ter acesso à saúde. E pensando nisso, está sendo aqui nesse momento desenvolvido um projeto muito importante e com certeza estará ao alcance de todos vocês, trabalhadoras e trabalhadores. Então, vocês fiquem ligados nas redes sociais e não percam a nossa entrevista especial, porque vocês vão estar ainda mais curiosos e vão ter detalhamentos desse projeto na segunda-feira. Muito obrigada por ter passado conosco essa semana inteira, é sempre um prazer. Nos encontramos novamente aqui na segunda-feira, às 13h30. Muito obrigada. É com você, Fernando.